Vida e Saúde de volta com você, para você, falando de um assunto muito importante. Saúde mental, saúde emocional, tá no foco aqui do Vida e Saúde porque a gente tem percebido que as doenças emocionais, os problemas emocionais ou a saúde emocional está diretamente ligado com a sua saúde integral. Então a gente vai falar desse assunto aqui hoje, pensando que ele é importante para mim e para você. Bom, quando a gente está numa relação, estar com a pessoa amada traz aquele sentimento gratificante de bem-estar e felicidade, não é mesmo? Só que a gente precisa estar atento aos sentimentos que podem vir atrelados com essa sensação. É importante ter o cuidado para que a sua felicidade ou até mesmo o seu equilíbrio emocional não comece a depender dessa outra pessoa. E para nos ajudar a entender como identificar os sinais e superar a dependência emocional, a gente recebe hoje aqui a doutora Wélida Dancini, que é psicóloga. Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde, prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo jóia. Que alegria estar aqui. Eu tô feliz também. Olha, nossa equipe preparou aqui um display super bacana para falar sobre dependência emocional. E já te digo que é a estreia desse assunto aqui no Vida e Saúde. Espero que seja o primeiro de muitos programas falando disso. O que é, doutora? Dá para definir o que é dependência emocional? Então, a dependência emocional, ela muitas vezes é um reflexo, é uma situação que a gente vive lá no nosso passado, na nossa infância, uma relação que não foi muito bem estabelecida com os pais, traumas que a gente viveu na infância e a gente acaba carregando isso para a vida adulta. Uma sensação de que a gente não é amado, que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente. E é evidente que tudo isso vai ter um impacto muito significativo na nossa autoestima. E aí, como eu olho para mim, não me vejo capaz, acredito, não é simplesmente não me ver, é acreditar que eu sou insuficiente, eu preciso então de uma outra pessoa que venha completar essa parte que falta em mim. E aí eu começo então a eleger pessoas no meu ciclo de relacionamento para vir suprir essa necessidade. E é claro que isso vai gerar um adoecimento tanto para mim quanto para essas pessoas que eu elejo como esses, digamos assim, essas pessoas que vão completar essa falta, esse pedaço que está faltando em mim. Agora, a nossa mente é tão incrível, doutora, que enquanto você estava falando isso aí, eu fiquei pensando, ninguém faz isso de maneira racional. A nossa mente vai direcionando as nossas escolhas de companhias justamente por essa falta que a gente sente, não é mesmo? Exatamente. E geralmente a gente vai buscando aquelas pessoas que vão ter um perfil parecido com os nossos pais. Porque na realidade a gente está em busca de suprir essa falta que a gente teve lá na infância. Então a gente vai inconscientemente fazendo essa eleição de pessoas que a gente possa entender, que possa trazer essa falta que houve na nossa infância, ao longo da nossa história. E aí a gente acaba vivendo uma relação de muito adoecimento, porque primeiro, eu me vejo como incapaz, insuficiente, e aí eu fico sugando a energia do outro para completar aquilo que está faltando em mim. Quer dizer, a gente soma quando a gente está numa relação saudável, né? A gente acrescenta na vida do outro, a gente recebe também benefícios, mas o problema é quando essa soma ela se torna descompensada, né? Na realidade, existe a diferença entre dependência emocional, independência emocional e interdependência emocional. Quando você falou aí sobre essa questão da soma, quando a gente tem duas pessoas independentes emocionalmente, e isso eu não estou falando de uma relação egoísta, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Estou falando de uma relação saudável, que eu conheço o meu valor, sei que eu tenho as minhas qualidades, as minhas possibilidades, mas eu estou me relacionando com uma pessoa que também tem o valor dela. Então a gente vai fazer trocas saudáveis, que não me prejudicam, que eu não tenho que tirar de mim para dar para você. Então, essas trocas saudáveis entre pessoas independentes emocionalmente geram uma relação de interdependência, em que eu agrego a você sem que eu tenha que gerar um prejuízo a mim. E isso é um relacionamento bastante saudável. Muito legal essa conversa aqui. Agora, eu quero saber se existem perfis de dependência, doutora, para a gente poder já começar a fazer diagnósticos na nossa vida. Então,
As pessoas que têm essa característica de dependência emocional, a gente percebe que elas têm um dos sintomas clássicos, um dos sinais clássicos, dificuldade de dizer não. Eu sei que eu preciso, na cabeça da pessoa, eu tenho que dizer sempre sim, porque se eu disser não, eu vou estar gerando uma frustração do outro e o outro vai deixar de me amar. Então, eu entendo que eu sempre tenho que dizer sim para o outro e isso vai gerar um peso sobre mim, uma sobrecarga e muitas vezes eu não consigo dar conta disso e aí começam a ter outros sintomas porque eu estou sempre muito sobrecarregado. Só que a gente precisa lembrar que quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Então, olhar para mim e entender que eu preciso também investir amor em mim e não apenas nas outras pessoas. Agora, você falou de um perfil, doutora, de um perfil mais independente emocionalmente. Não significa que será uma pessoa perfeita, a gente está sempre em construção, sim, né? Sim. E eu queria entender se esse tipo de dependência emocional, ele só pode existir nos relacionamentos amorosos ou isso pode acontecer nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos fora ali do ambiente amoroso? A maneira principal como isso é apresentado é nos relacionamentos amorosos, mas também existem outros relacionamentos, como no ambiente de trabalho, quanto nas nossas relações. Eu tenho pacientes que eu vejo muito isso, por exemplo, eu comecei a fazer amizade com uma pessoa, né, uma amiga nova que eu tenho. Então, eu começo a dar muito presente para ela, convidar ela para vir para minha casa para jantar e tal. E aí eu começo a perguntar para esse paciente, por que toda vez que você quer se relacionar com essa pessoa, você ou dá alguma coisa, ou paga o jantar, ou chama para vir jantar e tal. E aí eu sempre ouço essa fala, porque se eu não oferecer nada, ela não vai vir, ela não vai ter interesse em vir, passar uma tarde conversando comigo se eu não tiver nada. Percebe que ela olha para si mesma e se vê como insuficiente. Então, para que a pessoa tenha interesse em se relacionar com ela, eu tenho que oferecer algo. Agora, existem, doutora, sinais que vão, além desse aí, né? Sinais que vão ajudar a gente a identificar a dependência, né? E eu quero trazer aqui agora, existem muitos sinais, eu imagino, Sim. mas a gente elegeu aqui 4 que vão ajudar você aí de casa a perceber se existe uma dependência emocional, a identificar se existe uma dependência emocional. Vamos começar com esse primeiro sinal aqui, doutora, que é a dificuldade de tomar decisões. É uma pessoa insegura, uma pessoa que não consegue decidir. Coisa simples, às vezes a roupa que vai vestir, Exatamente. às vezes que tipo de comida vai comer. Exatamente, porque como eu olho para mim, a minha autoestima ela é muito fragilizada, eu tenho um grande medo de errar. Então, eu não consigo tomar as decisões porque eu acho que além de eu não saber tomar as decisões, a minha decisão pode desagradar o outro. E se o outro se desagradar, ele vai se afastar de mim. Então, eu prefiro que o outro tome a decisão, porque aí eu vou ter certeza de que eu não vou perder o outro. Olha só. Então, vira essa relação mesmo de dependência do outro. Agora é o seguinte, a gente vai tomar um caminho, a gente está reconhecendo o sinal, e a gente quer tomar um caminho aqui para superar, para transformar essa dependência emocional numa relação saudável. Então, eu vou tirar aqui, olha, essa imagem que representa o nosso cérebro, porque a gente precisa racionalizar de alguma maneira, inclusive conscientizando do problema, desse problema aqui. Exatamente. Todo caminho de transformação, ele começa por uma conscientização. Se eu entendo que eu não tenho necessidade, que eu estou bem, que está tudo bem para mim, eu não vou em busca de uma mudança, eu não vou em busca de uma transformação na minha vida, em qualquer área. Então, o primeiro passo para eu, de fato, ter uma vida de sucesso é eu entender que eu preciso fazer mudanças significativas na minha vida. E essa conscientização é o que vai me levar à ação, a buscar ajuda para sair dessa situação, desse contexto que eu estou vivendo. Para tudo na vida, né, doutora? A gente tudo. precisa primeiro admitir, a gente precisa trabalhar o problema. Às vezes a gente enxerga o problema, mas a gente foge dele. Agora, quando conscientiza, há então uma ruptura. A gente está começando aqui, gente, a mudar o padrão da dependência emocional. É um primeiro passo. Mas a gente vai conhecer outros sinais aqui que podem indicar essa dependência emocional. Vamos lá, olha. A constante necessidade de ser aprovado, de ser validado,
bem marcante aqui. Exatamente. Por que que isso acontece? Porque eu não me aprovo. Eu olho para mim e me vejo insuficiente e, inclusive, tenho certeza de que o outro também não me aprova. Por isso que muitas vezes a gente tem aquele relacionamento de grudar no outro e é uma relação muito pesada porque assim, eu não deixo que o outro saia, eu quero que o outro rompa com todos os outros tipos de relações, inclusive com a própria família. Não quero que meu marido continue com vínculos estreitos com a família dele, porque eu quero toda essa atenção para mim, porque eu preciso dessa aprovação porque eu não estou me aprovando. Então, eu vou sugar isso do outro para entender que eu estou numa situação mais confortável. Ó, tem que ter coragem para admitir isso aí, porque você pode dar 1000 explicações para essa sua necessidade de aprovação. Mas a gente quer quebrar com o ciclo da dependência emocional, te mostrando caminhos. É claro que você vai precisar muito mais do que o que a gente está mostrando aqui no Vida e Saúde, mas um dos caminhos para a superação da necessidade de aprovação seria o fortalecimento da autoestima. Exato. Doutora, dá para fortalecer a autoestima depois de velho? Com certeza, a gente está a vida toda construindo a nossa autoestima. Na infância acontece um processo mais intenso, mas ao longo da vida, principalmente depois de adulto, a gente consegue olhar para o que foi construído em nós e validarmos ou não isso. Me falaram que eu não era capaz, que eu não podia, que tudo que eu começo eu não termino, que eu sou insuficiente, que ninguém nunca vai gostar de mim. Uma vez eu ouvi de uma paciente que a mãe dela dizia assim, olha, você nunca vai casar, porque você é uma pessoa muito difícil, ninguém nunca vai gostar de você. E ela carregou por muito tempo isso. E depois de adulto, principalmente na terapia, que é mais fácil, mas não é a única forma de você se encontrar com a sua realidade, ela começou a olhar para isso e se questionar. Será que eu preciso de fato carregar isso? Será que eu sou uma pessoa que é impossível que gostem de mim? E aí, quando ela começou a olhar para ela e descobrir quem ela era, descobrir quem ela não era, ela pôde, então, começar a escolher quem ela queria ser. Que bacana. E muitas que vezes... milagre! E é muito lindo ver as pessoas se transformando, porque muitas vezes a gente ouve tantas coisas ao longo da nossa vida e depois de adulto, muitas vezes as pessoas não continuam dizendo como diziam pra gente na infância. Mas sabe o que acontece? Eu começo a reproduzir essas falas mais cruéis que eu ouvi ao longo da minha vida, eu começo a reproduzir. Eu não consigo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Tudo que eu começo, eu não termino. E a gente vê isso de diversas formas. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, começa a fazer um processo de emagrecimento e não termina. E aí diz assim, é porque é assim mesmo, tudo que eu começo, eu não termino. Então, fortalecer a autoestima é o caminho para nós nos transformarmos, mudarmos a nossa história. Vou tirar aqui porque a gente quer esse caminho. E chegou uma interação, doutora, que vai na direção do que você falou aqui agora há pouco. Vamos ver quem está na tela. É anônima. Depois de muitos anos, consegui sair do relacionamento no qual eu era dependente. Quando saí, percebi que a dor não iria acabar, porque resolver todas as feridas desse relacionamento me causaria dor por muito mais tempo. Como não levar isso para um outro relacionamento? Essa pergunta que representa, doutora, a pergunta de muitas pessoas. Não só no relacionamento amoroso, mas às vezes numa dificuldade no trabalho. Às vezes a pessoa muda de trabalho constantemente e o problema é sempre o mesmo. Ela cria relações que são prejudiciais. Por que isso acontece, Teru? Enquanto eu entender que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, enquanto eu não reconhecer o meu valor, eu vou sempre me tratar de uma forma desvalorizada, achando que eu sou insuficiente e que eu preciso de alguém que me valide, de alguém que acredite em mim, de alguém que me diga que eu posso, que eu tenho valor. E aí o que acontece? Eu posso mudar o cenário, mudar de ambiente, passar anos da minha vida, mas enquanto eu não resolver essa trava na minha mente, só muda os personagens da história da minha vida. Então, para essa pergunta que foi trazida aqui na tela, quem sabe não vai ser necessário lidar com todas as feridas daquele relacionamento, mas com as feridas pessoais. Exatamente. Que é a origem de todos os problemas nos nossos relacionamentos. Essa história de dedo podre no amor, às vezes precisa resolver o dedo lá atrás, né? Exatamente. Então, veja, a gente fica muitas vezes nesse ciclo de repetição, como o ratinho, né, o hamster lá na rodinha.
que a gente corre, eu tento tanto mudar, mas eu não consigo. Por quê? Porque talvez eu esteja mudando o ambiente, quando na realidade eu preciso mudar a mim mesmo. E não é fácil mudar. Olhar para você mesmo, olhar lá no seu interior, ver os capítulos mais tristes da sua história, ter coragem de se desarmar, olhar para isso e decidir mudar, que você pode, que você é capaz e que você vai decidir pagar o preço, muitas vezes, de dor lá dentro para começar uma nova história. Não é fácil, mas é transformador. Possível. É possível. Eu sempre digo, não precisa ser fácil, tem que dar resultado. Tem que transformar, e se transformar vale a pena. Gente, por isso que eu falei que é um milagre, mas é um milagre possível. Deus capacitou seres humanos para ajudar outros seres humanos nessa caminhada. Então, se você precisa de ajuda, não hesite. É possível viver melhor quando você tem ajuda e clareza sobre aquilo que te feriu, aquilo que te incomodou e que traz consequências para a sua história hoje. Vamos para mais um sinal que pode indicar dependência emocional, doutora? Que é o foco na felicidade do outro, é tudo o que me importa. Alguém uma vez disse que ser feliz num casamento é procurar fazer o outro feliz. Tem verdade nessa frase, mas ela não pode ser absolutamente o foco só na felicidade do outro. Exatamente. Tem que ser uma troca. Não posso ficar só pensando na minha felicidade, como também não é saudável ficar pensando apenas na felicidade do outro. É a questão da interdependência, né? Aí veja, quando eu foco só na felicidade do outro, a despeito da minha felicidade, eu entro numa posição, numa relação muito patológica, em que muitas vezes é aquele sadomasoquismo, né? Eu tô ali de forma bastante masoquista, muitas vezes, me submetendo a situações abusivas, a violências, a humilhações, porque eu preciso do outro para me complementar. Então, assim, por mais terrível que seja o nosso relacionamento, o que mantém essa pessoa fixa nesse relacionamento é porque eu tenho medo de perder a outra pessoa, porque eu sei que ninguém mais vai me querer. Isso não é verdade, isso não precisa ser a sua realidade. Então, eu posso focar na felicidade do outro? Claro que eu posso, isso é saudável, isso faz parte das relações humanas. O problema é quando eu faço do outro o centro da minha vida. E tirando a questão espiritual, né, que a gente sabe que Deus é o centro da nossa vida, mas eu preciso ocupar o meu lugar. Eu não posso colocar o outro no meu lugar. Quando eu coloco o outro no meu lugar, quando eu me invalido, quando eu me negligencio, quando eu digo não para mim, para focar apenas no outro, eu não estou amando o outro. Isso não é amor. Muita gente fala assim, não, eu faço tudo por ele porque eu amo demais. Isso não é amor. Isso é dependência emocional, isso é baixa autoestima, isso é narcisismo, isso é um monte de coisa, menos amor. E está desobedecendo a Bíblia, porque Deus disse que a gente deve amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, precisa se amar para poder amar de verdade a outra pessoa. Agora, para quebrar com essa ligação aqui do foco na felicidade do outro, que parece que é uma situação bem mais difícil até do que as outras, aprender a dizer não. E aqui envolve, doutora, para quebrar mesmo o ciclo, às vezes um treinamento mesmo. Falar não na frente do espelho, treinar, falar não para os outros no telefone. Um treinamento para que eu consiga agir. E na realidade, Teru, aprender a dizer não é aprender a dizer não para o outro. Porque a pessoa que vive um caso de dependência emocional, ela é especialista em dizer não para si mesma. Tá. E tem muita dificuldade em dizer sim para ela mesma. Então, e por que isso acontece? Exatamente porque eu acredito que eu não tenha valor. Então, enquanto eu não entender o meu valor, enquanto eu não aceitar que eu sou capaz, que eu sou suficiente, que o outro ele vem para contribuir comigo, mas se o outro não existir na minha vida, eu vou sofrer porque faz falta às pessoas, mas que eu consigo dar conta da minha vida, eu vou ficar sempre com essa dificuldade de dizer não para o outro e me especializando em entregar um monte de não para mim. E isso faz muito mal. Bom, é um processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, até porque foram anos reforçando ideias,
frases e comportamentos sobre você que vão precisar de um começo, sim, para quebrar essa sequência, mas anos, talvez, ou um tempo maior, para que você possa se apossar das outras verdades, na verdade, que são verdades importantíssimas. Agora eu vou tirar mais um sinal, estava querendo já tirar aqui como quebrar. Ó, o sentimento de insatisfação, nada tá bom. Então veja, não é difícil a gente chegar a essa conclusão se a gente vive todo esse ciclo. Imagine uma pessoa que vive com dificuldade de tomar decisões, que precisa da aprovação do outro, que tem uma autoestima fragilizada, que não sabe dizer não, que foca na felicidade do outro. É claro que ela vai ter uma grande sensação de insatisfação com a vida dela, principalmente por conta dessa convicção de uma não suficiência. Então, veja, é todo um ciclo que gera muita dor, muito sofrimento. E é importante a gente tomar a decisão de que eu não quero mais continuar desse jeito. Então, precisa se conscientizar do problema sempre, doutora, não é só na fase inicial, né? Em todo momento. Preciso reforçar isso aqui. Sim, porque às vezes as pessoas até começam um processo de mudança, mas se eu não estou renovando a minha conscientização de que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso de ajuda, preciso trabalhar essa que eu preciso trabalhar e que é possível, sem essa renovação da conscientização, eu começo a ter pequenos avanços, falo assim, ai não, já estou ótima, não preciso mais continuar. E aí a gente interrompe. E um processo interrompido é igual atividade física, né? Você passa um ano lá na academia, sofrendo para conseguir uma bolinha aqui, né? Aí vem a pandemia, fecha tudo, você fica um mês sem ir para academia. O que acontece? Sumiu. Aí a pessoa fala assim, mas eu não fiz nada para sumir. Exatamente, a falta de não fazer nada já significa que a gente está retrocedendo. Entendi. Então, muitas vezes a gente faz isso com o nosso emocional. E imagino que trabalhando com a saúde emocional, a gente tenha realmente essa tendência de se sentir um pouquinho melhor, já liga para a psicóloga, não, já estou boa, já preciso de alta, tá? Já se libera, mas a gente precisa trabalhar áreas da nossa vida. Eu acho que a gente nunca para. Com relação a esse sentimento de insatisfação, claro, gente, que a gente está falando aqui na questão da independência, da dependência emocional, mas ajuda é fundamental para a gente quebrar com esse ciclo, doutora, de dependência emocional, que não é saudável para os nossos relacionamentos. Exatamente. E nesse processo aí de buscar ajuda, a gente tem opções como a ajuda de um profissional, né, um psicólogo, vai nos ajudar bastante a ressignificar toda a nossa história de vida e a virar esse capítulo da nossa história e começar uma nova história, um novo capítulo. Além disso, a gente também pode agregar leituras de livros confiáveis, né? Uma boa literatura nos ajuda bastante. Pessoas que possam nos estimular também, estar apontando situações que a gente precisa melhorar e muitas vezes a gente tem muita dificuldade quando alguém fala, olha, pensa sobre isso, talvez se você mudasse eu vou me sentir rejeitado. Exatamente. Mas olhar para essas pessoas que estão nos sinalizando como indicativos, como sinais de trânsito que nos diz, olha, você precisa parar porque senão você vai ter uma dificuldade. Então, olhar sobre isso na nossa vida e perceber que todo mundo está num processo de crescimento e de desenvolvimento. O que nos diferencia é que você precisa se desenvolver num aspecto e eu preciso em outro. Mas todos nós estamos sempre precisando de ajuda, precisando de transformação. E quando a gente faz isso, nós mudamos a história da nossa vida, nos transformando em pessoas cada vez melhor, cada vez mais parecidas com Jesus. Que lindo, doutora. Foi muito bom ter sua participação aqui, não foi legal? Você gostou? Então, eu quero convidar ela já para vir aqui outras vezes, doutora Wélida Dancini. Você está se perguntando, né, como é que eu faço para ter mais conteúdo dela? Tá no Instagram, tá passando aqui o contatinho dela, bem aí, olha, Wélida Dancini, do jeito que a gente fala. E eu quero te agradecer demais por essa aula aqui. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, um privilégio estar com vocês aqui. Muito bom. É o seguinte, a gente precisa fazer um intervalo, aguenta aí. Daqui a pouquinho a gente volta com um exercício físico para você. Exercício físico para você fazer, sabe de onde? Do sofá. Olha que delícia. Mas a gente aqui do Vida e Saúde se preocupa com você por completo.
Então, eu quero fazer um outro convite para você antes do intervalo. Sabe qual é? É a participação da nossa pesquisa Vida e Saúde. A gente quer saber como é que está o seu estilo de vida, a gente quer saber se a gente pode te ajudar de alguma outra forma, se a gente tem te ajudado a conquistar a saúde que você precisa. Você vai responder perguntas simples, perguntas de múltipla escolha, então são bem fáceis de você escolher. E você vai falar ali se você tem dormido bem, se você tem dificuldade para comer legal, se você consegue praticar atividade física, como é que tem sido essa questão do que a gente falou hoje, né, do equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Você topa participar? Ai, que bom! Então é o seguinte, eu vou colocar na tela agora o nosso QR Code para você. Ele tá aí, acessa ele agora e você vai ser levado ao nosso site para responder essas perguntas. São simples e não vai levar muito tempo, prometo. Caso você não queira, não possa usar o QR Code, você acessa daqui a pouquinho novotempo.com/pesquisa vida e saúde. É fácil, novotempo.com/pesquisa vida e saúde. E aí depois que você responder todas as questões ali, você confere uma pontuação para saber como é que tá o seu estilo de vida, um termômetro ali, e você recebe dicas para melhorar determinadas áreas que você precise. Bora? Conto com você, viu? E a gente pausa então agora, na volta tem No Seu Ritmo com Tânia Santos e ainda hoje, receita deliciosa de bolo vegano, bolo mármore vegano. Você vai amar essa receita. Volto já!